espero que a recíproca também seja verdadeira, né? Bom, então é o seguinte, feito esse introito, eu acho que podemos ver que a situação não só está bastante preocupante, né? Então, o porquê desses nossos encontros? Esse nosso encontro, né, tem o objetivo de reunir os assistidos em temas de interesses comuns, Fundação Copel. Cientificar os assistidos a respeito de ações desenvolvidas pelo grupo e suas câmaras técnicas que são assuntos específicos que estão sendo discutidos. E criar canais de comunicação com informações isentas, principalmente isentas, porque aquilo que nós vimos normalmente na mídia está sendo mostrado aquilo que o outro lado quer mostrar. Geralmente a realidade nunca é vista, nunca é mostrada naquilo que se vê em mídia, né? Então, como é que foi isso aí? E nosso primeiro encontro foi realizado em 21 de setembro no Hotel Granville, né? Onde a participação superou todas as nossas expectativas, pois a vocação feita quase que de boca a boca e quase de última hora. Prendeu quase 70 pessoas interessadas num tema de grande importância chamado Fundação Copel. Naquela ocasião, foi possível alertar que nós assistidos não contamos com uma entidade que se preocupe unicamente com os assistidos e a nossa Fundação Copel. Deixamos registrados aqui, quero deixar registrado, que não temos nada contra a parte recreativa que as outras associações o fazem. Isso é bem feito. Só que a nossa preocupação aqui, especificamente, é, digamos, assistidos e Fundação Copel. Não vamos entrar na área recreativa, né? Naquele evento, foram recolhidos temas que mais preocupavam os presentes naquela ocasião. E o grupo, a partir desses assuntos coletados, previsou esses temas e passou a se reunir semanalmente, com uma frequência semanal, com uma participação, diria, até significativa. Acho que a menor presença que nós tínhamos foi de 4 pessoas, e mesmo assim foi perto do Natal, Ano Novo. Traçando possíveis caminhos e encontrar soluções dessas preocupações. Para tanto, então, além de estudar esses assuntos, foi feito diversos contatos. Grupos foram feitos contatos, visitas, tanto com a patrocinadora, quanto com a Fundação Copel. Quais serão esses contatos na sequência, melhor detalhados por aqueles que vão nos suceder. E, novamente, parafraseando aquilo que já foi dito, eu acho que é importante dizer que nós agradecemos o apoio da APC, Associação dos Profissionais da Copel, e de sua diretoria, que nos forneceu toda a infraestrutura necessária, seja de sala, de local, de convites, para que nós pudermos dar a nossa continuidade nos trabalhos. Então, na sequência, teremos agora o Miguel Schuner. Né? Essa aqui foi o porquê dos nossos encontros. Boa noite a todos. Na realidade, eu entrei no grupo a partir desse primeiro encontro. Nesse primeiro encontro de assistidos da Fundação Copel, foi feito no programa, eu participei dele e daí entendendo que tinha extremamente importante, havia uma necessidade extrema de que as pessoas se dedicassem. Vira o microfone para você. As pessoas se dedicassem mais a acompanhar as ações da Fundação. Porque, efetivamente, o que nós estávamos detectando nesse momento, naquele momento em que íamos fazendo essas reuniões, é que, na realidade, a associação que nós tínhamos, a Associação dos Aposentados e Pensionistas Copel, né, ela foi fundida com a Associação de Ativos, né, e acabou perdendo o foco porque ela virou uma entidade ampla, voltada às questões mais recreativas, esportivas, associativas, e pouco voltada ao foco de tratar, acompanhar especificamente a Fundação Copel. As questões da saúde da Fundação Copel, né? Saúde financeira, o equilíbrio dela,
é que nos preocupa. Já falou isso aí nos postales e outros aí, que estão todos meio quebrados, né, por má gestão, especialmente, né, por interesses dos governantes em atuar dentro delas. E essas questões é que nós estamos acordados e querendo acordar mais gente para acompanhar essa questão, que pode ocorrer na Fundação Copel. Então, o que é preciso fazer? É preciso se reunir e discutir o assunto. É preciso ter uma associação que trate só desse assunto. É preciso ter uma associação forte, organizada, com pessoas que labutem em torno dos interesses específicos disso aí, para que os nossos conselheiros, aqueles que são eleitos para participar dos conselhos deliberativos, do conselho fiscal da Fundação, tenham um respaldo, um apoio técnico e um apoio logístico para eles. Né? Porque eles ficam muito soltos lá, vamos dizer, sem condições de agir por conta própria, de ter a sua ação, a sua decisão pessoal, porque há uma imposição. Obviamente, a Copel tem muito mais peso, né, por ter os outros eleitos e ter o presidente e tal, do Conselho Deliberativo, por exemplo. Então, a conclusão é que as decisões desse Conselho acabam sendo feitas sempre de acordo com o que a Copel quer que seja feito. É evidente que nós não podemos entender, nós entendemos, né, que a Copel não atua de forma desleal, que vai fazer coisa errada. É que a gente precisa sempre se preocupar que isso não ocorra. Né? É preciso ficar sempre atento. Nós, a partir daquele ponto, daquela priorização de assuntos, um deles era ter uma associação, ou ter uma organização que acompanhasse de perto isso aí, com um grupo avulso, assim como nós somos hoje, 10, 12 pessoas que atuam mais ou menos, eu não tenho uma representatividade que possa falar com o diretor da empresa, ou ir na fundação e tal. É preciso ter uma entidade para fazer isso aí. É para pedir uma audiência com o presidente, tanto da fundação quanto da Copel. Então, o que acontece? Nós, a partir daquela priorização, passamos a conversar com alguns conselheiros. O Gaion, o Fellows, que está aqui, o próprio Breme, que também é conselheiro fiscal, né? Que faz parte do grupo, está atuante, mais atuante. E essas questões que eles trazem para lá, para esse grupo, a gente tenta, então, dar diretrizes, ou ajudar eles a tomar decisão. Né? Especialmente, não ajudar necessariamente, mas dar apoio para as decisões que eles têm que tomar. Né? É preciso, para isso, é preciso ter uma entidade que faça isso com mais precisão. No andamento dessa questão, o grupo pediu uma audiência com o presidente da Fundação Copel, do Fuzima, fomos recebidos lá. Nós fomos recebidos 2 vezes por essa questão. Uma vez era uma questão meio urgente, era uma questão da mudança do plano de saúde, né, alterações do plano de saúde estavam sendo propostas, e a gente queria saber o porquê dessas questões. Fui eu e o Fernando Fontes nessa reunião. Nessa reunião, o Fernando Fontes conhece bastante a legislação e, portanto, questionou bastante a diretoria da Fundação naquele momento, né, o Paulo César, o Porto de Novo, sobre por que fazer certas coisas. Infelizmente, aliás, está na última informação depois que foi feita a alteração do plano de saúde e tá aí. Então as coisas estão sendo meio impostas de goela abaixo, e a gente precisa saber mais do que está acontecendo. Não podemos ficar apáticos nessa questão, porque ela é a nossa sobrevivência, não só daqueles que estão já usufruindo dos benefícios da Fundação, os aposentados, mas também, como eu discuti na Associação dos Funcionários de Copel, muito mais importante para aqueles que virão a se beneficiar dela. Porque essas reservas estão sendo construídas, elas têm que ser construídas e consolidadas e bem protegidas. Essa é a questão que nós estamos vindo aqui discutindo aqui com vocês. Da conversa com o presidente da Fundação, foi feita a segunda reunião com o presidente da Fundação, foi mais na questão do próprio estatuto, que também estava sendo modificado. Né? Aí foi uma reunião do grupo maior aqui do conjunto, o João Alberto, o Silmar, o Armando Moreira, que está aqui, o Brêmio, e fomos lá conversar com o presidente da Copel, inclusive foi uma reunião na Fundação Copel com a diretoria da Fundação toda. E aí, no fundo, o que acontece? É um
Um grupo não é uma associação, não é uma entidade. E, portanto, esse grupo foi explicado algumas coisas para nós, mas nós não temos onde bater para ter a ressonância mais completa. Nós precisamos de mais gente, precisamos de apoio maior de vocês por essa reunião, para que essas coisas, a gente possa pressionar mais essas questões. Essa alteração do estatuto, na minha opinião, ela tem uma série de falhas, inclusive legais, que estão feitas lá. Foi argumentado isso com o presidente da Fundação. Bom, daí não era essa a questão, porque quem faz o estatuto não é a Fundação, é a Copel, o que nos levou a marcar uma reunião com o presidente da Copel. Também fomos recebidos pelo doutor Luiz Fernando Viana, uns dias depois, e nessa reunião, também estava um grupo maior de pessoas, que eu já citei, inclusive participou mais um diretor da Copel, que agora não me lembro o nome, acho que é o diretor administrativo, né? Participou junto com o presidente da Copel. Nosso companheiro Cavanha também, que é o que organizou, que fazia parte da comissão que estava alterando o estatuto da Fundação Copel. E aí foi questionado uma série de coisas também, das quais, infelizmente, nós não temos uma resposta concreta do presidente da Copel sobre essas questões, né? Então, nós gostaríamos de ter uma resposta mais clara, mais concreta. Não obtivemos, né? Foi meio melífluo essa discussão com o presidente da Copel, né? E acabou não produzindo o efeito que a gente esperava, porque faltava essa retaguarda de apoio para a gente, e o presidente, o estatuto foi modificado. Ele só não foi assinado, ele só não foi aprovado, não conseguiram registrar na Previc ainda, que mandaram para fazer o registro, porque uma das copatrocinadoras não assinou ele. A Trader não assinou ele, porque também não concordava com algumas modificações do estatuto. A exclusão deles para alterar o estatuto, a exclusão de todas as copatrocinadoras, o direito de participar dessas reuniões e discutir a alteração do estatuto. E outras questões de ordem da parte do controle dos investimentos e valores e como fazer, também está alguma alteração. E alguns prejuízos sob a conta da responsabilidade do Conselho Fiscal. Tolhendo a autoridade e a liberdade do Conselho Fiscal de tomar decisões. E o Conselho Fiscal é um órgão independente, ele tem que ser assim. É que nem o Ministério Público, né? Seria uma figura parecida. O Ministério Público está no governo, mas é um órgão independente, o governo fiscaliza o governo. O Conselho Fiscal das Empresas, ele é um órgão independente da diretoria, ele é para fiscalizar as ações da executiva e do legislativo e não faz parte dela. Ele tem que ter autonomia e está sendo tolhida essa autonomia. Estas são as questões que a gente tem que se preocupar. Porque quando você mexe nessas coisas, e cada vez mais a influência dos governantes se faz dentro das entidades, né? O caso típico dessas que o Arnaldo falou, pura ação do governante, essas desmandas desses valores, e aí nós também podemos correr esse risco, né? De o governante decidir e ficar assim, ambicionando aquele valor que temos lá, é um valor significativo, né? de fundo, né? E resolver que se façam aplicações diferentes ou direcionar para outras finalidades. Isso levará a bancarrota ao sistema. Felizmente a Previc é um órgão bastante rigoroso, bastante controlador, né? E realmente a gente tem um bom contato com ela, né? O pessoal do Conselho Fiscal, principalmente, para poder acompanhar de perto o que a Fundação Copel interage quando manda para a Previc e para esses órgãos que são fiscalizadores. Então, veja bem, o que eu tinha que dizer, o que eu queria levantar para vocês, e porque eu me engajei nessa questão também, porque eu não estava acompanhando isso. Eu fui naquele primeiro encontro e lá descobri que havia necessidade de mais gente participar. Nós estamos nos agrupar mais e participar mais ativamente das questões. Porque atualmente nós não temos nenhum órgão, nenhuma entidade absolutamente voltada para tratar dos assuntos da Fundação Copel e da saúde financeira e da estabilidade dela no mercado. O que ocorre é que nós temos a APC, a Associação dos Funcionários Copéis, que também tem dentro do seu estatuto essa finalidade.
essa entidade, ela é composta de, eu também sou sócio dela hoje, né? Resgataram a nossa retorno a ela, uns meses atrás, mas independente disso aí, acontece o seguinte, ela é basicamente de empregados ativos da empresa. A direção dela é empregados ativos da empresa, né, do modo geral. Esses empregados ativos, alguns são gerentes da empresa. E me pasmou esses dias uma declaração do presidente dela dizendo que há coação em cima desses gerentes, porque algumas atividades que fazem a Associação Profissional da Copel estão tomando. Inclusive, questionando o apoio que ela está dando a este grupo. E não foi para isso que nós cascamos, não foi para isso que nós criamos a PC. Concorda? Ela era para ser absolutamente combativa, no sentido de manter rigorosamente a qualidade, a integridade da empresa como um todo. Ela, e não ser pressionada aí por alguns. É para agora, você é gerente aqui, vai perder a gerência porque não está bom esse troço. Isso me deixa muito irritado, muito irritado. Jamais poderia ser feito isso. E essas questões se repetem para os membros eleitos nos conselhos deliberativo e fiscal da empresa. Para os membros eleitos pela Copel e pelos sindicatos dela, bom, os sindicatos não precisa dizer, os sindicatos vão fazer o que ela quer, sempre. Então se respalda, o problema cai, essa posição cai em cima dos membros eleitos. Alguns são pelos ativos, é ativo então, e outros são pelos aposentados, que vai ter uma eleição nos próximos dias, né? Porque nós temos que também nos preocupar e ver quem que nós vamos fazer ganhar essa eleição. Né? Mas, de qualquer forma, essa questão, o membro ativo acaba sendo coagido. O membro eleito pelo ativo acaba sendo coagido de alguma forma. Infelizmente, isso é uma verdade. Jamais pensei que a Copel chegaria aí, mas é verdade. Né? E o membro eleito pelos aposentados acaba ficando sozinho nessa discussão. Né? Em que pese, do modo geral, o voto, as discussões desse conselho, até por uma grande maioria, as grande maioria das decisões desse conselho deliberativo são feitas pelo voto de qualidade. O que mostra que há um impacto constante lá, nas opiniões, né, daqueles que são indicados e daqueles que são eleitos, e terá que desempatar o presidente, que é, obviamente, um homem da empresa. Não quero dizer com isso que esteja tudo errado, que a Copel está errada, que está tudo errado. O que eu quero dizer, mostrar é que precisamos estar alerta, né? Alerta, atentos às questões da Fundação Copel. Porque é extremamente importante que a gente acompanhe de perto, tenha um grupo ativo, permanente, se quer, com representação, com representatividade de uma entidade, uma coisa assim, né, para poder ser mais significativa a sua atuação. Okay? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fernando vai se alongar um pouquinho também na sua apresentação, porque trata de questões técnicas. Obrigado. Boa noite. Prazer em rever muitos aqui de 33 anos de Copel. Então, realmente é um prazer revê-los. Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Os meus 7 anos e meio de Copel, de Fundação Copel, já desde lá de 95, quando eu fui para a Fundação como assistente do Silmar, né? Ali eu já tinha vislumbrado que era uma área que merecia um cuidado e merecia um conhecimento de longo prazo. Então, de 95 até hoje, eu não parei um minuto de me atualizar sobre a Fundação Copel. Essa atualização até foi muito útil para a Copel quando eu retornei, antes de me aposentar, porque eu tratei do benefício pós-emprego, que é a nossa grande pedra no sapato, e da Copel também, né? Que eu vou abordar depois rapidamente. Mas, no último evento, no primeiro, né, que nós fizemos, eu cheguei a citar que existiam indícios, né,
Eu trabalhei em auditoria da Copel durante um bom período e onde havia indício, né, provavelmente, muito provavelmente, você chegaria aos pontos chaves, né, da questão. Eu citei que, naquele evento, que uma das maiores preocupações que eu estava enxergando era a questão do plano de saúde, que aparentemente iam mexer no plano de saúde. Nós saímos, como o Miguel falou, nós fomos a diretoria primeiro os conselheiros, conversamos, depois fomos... Tá bom. Tá certo? Apropriei. Bom, e daí nós fomos à carta de informações da Fundação e a resposta era sempre: não está sendo feito nada. Não estaria sendo feita nenhuma alteração. E estava... Não precisa do microfone, Fernando, acho que não precisa. Dá para ouvir, não dá? Não precisa. E as alterações estavam sendo processadas, mas efetivamente a Copel, procurando o diretor Gilberto, junto com o Cavanha, falamos duas vezes, como disse o Miguel, com a diretoria da Fundação, e no final realmente chegamos à conclusão de que foi feita alguma coisa, e sempre que se trata de plano de saúde, por exemplo, plano de saúde, a preocupação é muito grande, porque esse é o ponto que mais nos afeta, é o que mais imediatamente nos toca, principalmente depois que a gente se aposenta. Bom, resumindo, vou começar pela alteração do Estatuto. Eu sou diretor técnico de Seguridade Social da Associação de Profissionais da Copel. E via associação, junto com os diretores da associação, nós recebemos, assim, de forma meio rápida, né, para analisar uma mudança estatutária da Fundação, do Estatuto da Fundação. E então eu tive a oportunidade de fazer essa análise e fiquei muito preocupado, por vários motivos, mas o principal deles, que o Miguel até citou, é que muitos itens alterados, eles feriam a própria legislação, ou seja, não poderiam ser nem propostos, né? Um deles, que seria talvez um dos principais, eles estariam subordinando o Conselho Fiscal ao CODE, ao Conselho de Administração, onde a Copel manda, a patrocinadora manda. No Conselho Fiscal nós mandamos. Então o que estava acontecendo? Se o Conselho Fiscal quisesse auditar, contratar uma empresa para auditar a diretoria ou a fundação, teria que pedir autorização para o CODE. O CODE, os nossos conselheiros não têm voto, não conseguem vencer, né? O voto de qualidade de Minerva é sempre da patrocinadora. Com isso, poderia estar ali, estarem estancando auditorias importantes na Fundação. E outras coisas que eu reputo, acho que até o advogado que mexeu nesse estatuto na Copel, ele não era especializado em previdência. Eu, quando fui diretor da Fundação, eu sempre brinco, eu e mais alguns diretores que tinham tinham um plano de saúde no fundo de pensão, nós acampamos, vamos dizer assim, lá na BRAP de Brasília, e com a ajuda do Nelson Marquesan, que nós conseguimos esse artigo 76 da nossa Lei de Previdência, que permite que aquelas fundações que já tinham planos de saúde e previdência continuassem tendo, porque a lei ia acabar, com isso nós não íamos ter mais plano de saúde.
Mas não tem erro. Se acabarem com o nosso plano para criar outro, a lei não permite mais. Então eu constantemente mudo a diretoria, eu vou lá, eu falo com eles, alerto esses detalhes, porque um erro desse pode ser fatal. Vamos transferir isso aqui, o plano para a 1000. Aliás, essa é uma alteração no estatuto que me preocupou, transformar a fundação em administradora de plano de saúde. Administrar para quem? Você contrata a Unimed e passa a ser uma administradora, perdeu o direito à lei. Então tem uma série de coisas que foram mexidas, retiradas, que a gente tinha colocado no estatuto, porque quem assume uma diretoria da fundação não é especialista em leis, né, e não consegue fazer isso em curto prazo. Então existem pontos no estatuto em que a gente cita a lei. E o advogado que fez essa alteração, retirou tudo e disse, não, isso está na lei, isso está na lei. Você assume a fundação, lê o estatuto, você não entende nada. Você tem que entender de toda a legislação. Então eu fiz uma série de comentários via APC, junto com os diretores da Associação de Profissionais da COPEL. Foram 21 apontamentos, tinham ilegalidades, uma série de coisas, e eu soube que só 5 foram aceitos. Então eu imagino que a nova versão do estatuto, que só não foi aprovada, agradecemos a Trainer por isso, porque, aliás, uma das alterações era muito simples. A lei diz que qualquer alteração que seja feita na fundação, em planos, em tudo, tem que ter assinatura de todas as patrocinadoras, porque elas são solidárias entre elas. E no novo estatuto, ela extinguia a solidariedade dessas aí, ou seja, só a COPEL, a assinatura da COPEL, faria qualquer alteração. E a Trader, muito inteligente, os gestores da Trader, perceberam isso e não assinaram o estatuto, que aliás já tinha sido encaminhado para a Previc, dizendo que tinha sido aceito pela Trader, né? Então, vejam, existem coisas, eu não vou entrar no mérito, mas foi uma bola fora sem tamanho, perigosa, e que eu quero crer e espero que seja só atribuída ao desconhecimento da área previdenciária e da área de saúde, para não vamos pensar em outras coisas. Mas o que eu queria falar, além disso, a vocês, é que fundação, eu pelo menos cheguei à conclusão muito simples. Nós temos 7 bilhões de patrimônio na fundação. Quem dos diretores e conselheiros juntos, somados, eles não chegam... Quantos bilhões eles vão ter de patrimônio para garantir um erro? Né? Não tem, então não pode errar. Isso é como uma cirurgia que o paciente não pode morrer. Eles não têm direito, o diretor não tem direito de errar. Os conselheiros têm a obrigação de evitar isso, de antever. Na época que eu estive junto com outros diretores lá, nós tínhamos planos de contingência. Quer dizer, a gente estava à frente da... Porque você não administra uma empresa bilionária dessa, simplesmente aparecendo durante o dia para saber o que você tem de trabalho, né? Então é muito trabalho e a gente percebe que isso não está, digamos, eu pelo menos não me sinto seguro de que a gestão esteja agindo. Eles podem estar agindo, esta gestão, da melhor boa vontade e competência possível, mas eu não sinto isso. E me preocupa muito mais as próximas, porque a Fundação atrai olhares, atrai intenções, e o plano de saúde, que eu vou falar rapidamente, e o plano de previdência que foram criados, eles, na verdade, o objetivo seria para desonerar a COPEL, porque, na verdade, nós custamos muito para a COPEL no balanço anual dela. E eu, pela minha experiência de cálculos, não é mudando um plano de saúde, um de previdência para novos empregados, que você vai reduzir o custo bilionário que nós custamos para a COPEL. O cálculo é ser prefeito em 19 anos, 20 anos. Né?
Então, obviamente, se eles alteraram o plano de saúde e alteraram o plano de previdência, esperando reduzir o passivo pós-emprego, eu começo a acreditar que nós estamos nessa brincadeira também. Logo, logo, nós vamos ter que migrar para outro plano, vão ser tirados benefícios nossos. Estou imaginando, porque você não consegue reduzir o passivo pós-emprego em poucos anos, simplesmente para os futuros empregados. Nós representamos 18 mil, né, ao todo, de todo o grupo. Vão entrar quantos? Tem 9 mil e poucos ativos. E esses vão continuar no sistema antigo. Então, é difícil acreditar sem que se seja absolutamente transparente. E até antes de vir para cá hoje, eu novamente entrei naquele site Tartaruga da Fundação, e aquilo é muito difícil de você buscar, de acessar, sabe? É muito cansativo, e você não tem todas as informações, e portanto nós também não somos especialistas em tudo. Mas de qualquer forma, com relação ao plano de saúde, para mim, meu pouco conhecimento técnico, eu acho que foi cometido, eu não sei até se para a ANS aceitar, eu não sei como que acabou sendo aprovado, eu vou tentar descobrir. Mas eles tinham o nosso plano para a Saúde 2 com a reserva, nossa. Eles criaram um plano aqui assim, ó, usando a mesma reserva. E para estruturar este plano, atuarialmente, que você tem que prever isso, eles usaram os dados, os nossos dados aqui atuariais, para criar esse plano que é diferente, a tabela é diferente, os reembolsos são diferentes, a participação da Copel é diferente. Então, ou eu emburreci, né, ou tem algum gênio mexendo com esse plano. Mas o que me chamou muita atenção, eu tenho lido muitas atas e sugiro isso a vocês, principalmente do COF, muito parabéns, viu, vocês do COF, que realmente a ata retrata, né, a situação da Fundação, e quem quiser se inteirar tem que ler essas atas. A do COD também, mas tem que ler as observações, né? Mas a preocupação que eu vejo é que existia a palavra migração, que o diretor, na reunião com o COD, falou em migração. Migração, para mim, já assusta, porque foi criado um plano que é desvantajoso em relação ao nosso. Ligado ao nosso, porque eles não poderiam criar separado, ele não permitiria. E esse plano vai permitir migração de quem? Nós? Então, e lembro a vocês que não precisa ir lá e dizer que não quer migrar ou quer migrar. O Conselho, o COD, faz isso por nós, né? Ou seja, ele faz a migração automática. Então, tudo isso preocupa. O plano 4, eu não tenho elementos para dizer para os novos empregados que vão entrar na Copel se é um bom plano, qual o reflexo disso no plano 3, qual o reflexo disso no plano que a maior parte aqui tem, que é o unificado. Mas uma coisa é certa, eu decidi sair da zona de conforto. E acho que aqui, por exemplo, todos aqueles que tiverem conhecimento que possa nos ajudar, devam sim participar de câmaras técnicas e até para se inteirar da situação. Aqueles que não tiverem tempo, não tiverem condições de, podem fazer também um acompanhamento disso. Mas a nossa intenção é também traduzir a todos aquelas informações que normalmente você tem que ficar garimpando dentro do site e muitas vezes não acha. Por fim, não sei se muitos aqui são aposentados do plano 3, e o plano 3 em 2013 ele teve um superávit de 2.700.000, 2013. Em 2014 ele teve um déficit de 43 milhões, quer dizer, somando os dois que já tinha, ele teve 46 a 47 milhões de furo. E a conta agora vai ser fechada, esse mês, de 2015.
Só que, pela legislação, nós vamos ter que, provavelmente, dependendo de como a legislação vai ser conduzida, as tratativas, essa conta vai ter que ser dividida entre a patrocinadora e os aposentados de ativos. Mais um motivo para nós termos condições de analisarmos as ações. Só por curiosidade, peguem hoje no site da Fundação a matéria que fala da alteração que foi aprovado o Plano 2, para a Saúde 2, as alterações. Não dizem quais são. Se você clica, você cai nas 66 páginas do regulamento do ProSaúde 2. O que foi alterado? Por que não dizer o que foi alterado? Eu acho que é muito simples. Eu acho que foi justamente a mecânica que permitirá o plano novo avançar nas reservas do plano que é o nosso e talvez até uma possível migração. Então, eu vou atrás, só que para chegar a essa conclusão eu vou ter que colocar os dois estatutos um ao lado do outro e fazer análise e questionar. E aí? O grupo aqui só vai questionar, quer dizer, nós temos que estar sendo representados por um grupo maior. E com certeza vai doer no bolso de todo mundo. E provavelmente algumas alterações possam ser até irreversíveis. Então, pessoal, desculpe aí tomar todo o tempo, mas pensem bem nisso e agradeço a atenção.